Vamos trazer um outro assunto que foi decidido e debatido agora na reunião de líderes da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu que dará urgência ao projeto que aumenta o número de vagas nas bancadas estaduais e no Distrito Federal. A votação do requerimento de urgência será na próxima semana, quase. Ainda não está definido, no entanto, qual será o texto, o conteúdo admitido. Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei complementar que prevê a atualização dessas cadeiras de deputados de acordo com o censo de 2022. É uma proposta de autoria do deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina. A ideia apresentada por Mota, no entanto, é diferente desse texto inicial, já que não segue os dados do censo e, portanto, não prevê a perda de assentos para nenhum estado. Com isso, líderes defendem que o presidente da Câmara encampe o projeto de autoria da deputada Dani Cunha, que impede a perda da representação nos estados e admite o aumento de cadeiras na Câmara Federal, sem especificar, no entanto, um número. Ao decidir pela urgência, Hugo Mota cumpre um prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para que a Câmara, o Congresso Nacional, na verdade, responda sobre uma alternativa a esse impasse. Depois de decidir que o número de deputados de cada estado deveria ser revisto em razão do censo de 22, a Suprema Corte determinou uma posição do Congresso Nacional até 30 de junho de 2025. Ainda em fevereiro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que buscaria um acordo com o Senado e com o Supremo Tribunal Federal antes de pautar a proposta. Eu chamo a Juliana Lopes, que tem mais informações sobre esse projeto. Juliana, inicialmente a informação que eu recebo aqui de líderes é de que ficou da seguinte forma: o texto ainda vai ser debatido, apesar da urgência já ter sido pautada, mas a ampliação será para 18 vagas, me diz um líder, para acomodar o censo e a proporcionalidade exigidos pelo Supremo Tribunal Federal. Ju, você tem mais informações sobre a divisão nos estados? Porque eu me lembro que essa discussão, ela deu uma grita inicialmente, porque algumas bancadas, a exemplo do Rio de Janeiro, perderiam espaço. É isso. A gente precisa entender exatamente o que eles vão acordar, porque no início o Hugo Mota queria o número de 14, agora você está trazendo o número de 18. Então, esses cálculos estão sendo feitos pelos cientistas políticos, inclusive ali no Congresso Nacional. Tinha uma ideia inicial que, se fosse só uma redistribuição sem um aumento, de que alguns estados seriam impactados. Eu tenho aqui até uma lista: Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco. Mas aí, com o aumento, alguns estados vão ganhar mais cadeiras, outros não. Vira aquela briga ali no Congresso Nacional. E eu tenho aqui um estudo que é da Fundação 1º de Maio, que são cientistas políticos ligados ali ao PROS, que eles afirmam que até as cadeiras dos deputados estaduais deveriam ser impactadas, porque acaba rearranjando todo o desenho, né, dos parlamentares pelo Brasil. Então, deveria aumentar, pensando na representatividade também dos estados, em 36 cadeiras. Então, a gente está falando de um momento que é muito delicado para a política, né? Para além dessa reforma ali do Código Eleitoral, a junção de partidos, casamento de partidos, a possibilidade de os parlamentares aprovarem essas mudanças nas eleições, né, com o fim da reeleição, juntando ali as eleições majoritárias com as eleições para os estados, as eleições municipais, na verdade, e também o desenho de cadeiras no Congresso Nacional. Então, uma reforma muito grande. E aí, o que os parlamentares estão tentando entender é como é que ficam realmente as bancadas. Inicialmente, o Hugo Mota tinha essa ideia de fazer só a redistribuição, foi alertado sobre os estados que poderiam perder: Alagoas, temos aqui Bahia também iria perder cadeiras, pensando na quantidade maior, Rio de Janeiro perderia 4 cadeiras, né? Isso pode trazer um impacto para essas bancadas no Congresso Nacional, e agora é preciso entender como é que vai ficar esse desenho. De qualquer forma, tem o entendimento dos cientistas políticos de que aumentar o número de deputados é também aumentar os gastos, né, num governo que está tentando cortar onde pode para conseguir manter ali o orçamento dentro da meta. Então, não é uma discussão simples.
tem a ver com a representatividade dos estados, sim, mas também tem a ver com o poder dessas bancadas que não querem perder ninguém, principalmente porque é a partir do número de deputados que eles têm acesso ali à fatia do orçamento do fundo eleitoral. Então, discussão muito complexa num momento de total rearranjo, né, das questões políticas no que diz respeito a quem é representado no Congresso Nacional, aos partidos políticos e também às eleições, Tainá.